Bom, e agora nós teremos a engenheira Andréa Brondani da Rocha, que vai trazer a mútua para nós. E também as barragens. Obrigado, Andréa, a palavra é tua. Obrigada. Boa tarde, colegas. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar que a nossa palestra era para ter sido ontem, mas estamos tendo aqui em Esteio a Expo Inter e o CREA, a Mútua, estamos com um stand bastante ativo e ontem tivemos a presença do presidente do Confia, que acabou me deslocando para hoje. Então, mil desculpas aí pela inconveniência, mas vamos adiante que o tempo é curto e o seminário está de altíssimo padrão. Sendo eu para encerrar, então espero corresponder às expectativas. Meu nome é Andréa Brondani da Rocha, eu sou engenheira agrônoma e tenho doutorado em Fisiologia e Bioquímica pela Unicamp e trabalho como consultora do IBRAVAG e também do Grupo Fictor, ou seja, eu sou o pé no barro mesmo. A gente vai falar um pouco sobre segurança e inspeção em barragens de uso agronômico. Por favor. Aqui. Preciso pedir próximo aqui. Estou ainda atrapalhada. Bom, a barragem de terra, ela é uma estrutura construída geralmente no sentido transversal ao fluxo de um curso de água. E ela é feita para permitir a formação de um reservatório, tá? Que vai ser um reservatório, então, artificial. Ele tem a finalidade de acumular a água, né, ou elevar o nível desse curso de água. É um método, então, utilizado para retenção dessa água para utilização no momento mais oportuno, ou geração de energia, que no meio rural pode ser um ponto nefrálgico. Tá? Se a gente considerar, por exemplo, a região de Panambi é cheio de micro barragens, justamente para geração de energia. Não sei se alguém conhece aqui, Sertel é uma cooperativa de energia elétrica. Tá? Bom, quando apenas as águas das chuvas vão ser acumuladas nesse reservatório, a gente chama de açude. Tá? Então, açude é um tipo de barragem. Tá? Ou aqueles reservatórios que têm o regime normal de abastecimento, com córregos, riachos ou rios, a gente chama de represas. Tá? Então, o nome genérico, barragem, pega esses dois casos. Dependendo da atividade que o produtor vai praticar, torna-se necessária a construção, então, desta barragem. São consideradas, então, pequenas barragens de terra, as de altura não superior a 5 metros, tá? Desde o leito do rio até o nível do coroamento. Então, gente, aqui começa uma separação. Os engenheiros civis têm atribuição para todo tipo de barragem. Os engenheiros agrônomos, pela sua formação em construções rurais, é o limite máximo de 5 metros. Tá? Isso está previsto em lei e é passível de fiscalização. Bom, quem é que fiscaliza? A Agência Nacional de Águas, ANA. Não é somente o CREA que fiscaliza. O CREA fiscaliza o exercício profissional, mas a qualidade da barragem, o projeto e quem construiu essa barragem é a Agência Nacional de Águas. E também as secretarias estaduais. As principais vantagens dessas barragens rurais são a utilização de materiais naturais locais. A grande maioria construída em barragens de terra. Tá? A simplicidade desses procedimentos operacionais de projeto e a menor exigência quanto às condições de fundação e mobilização dos meios disponíveis dos empreendedores. Quando a gente compara o custo de construção com a economia de utilização de um meio altamente valioso como a água, se vê que se paga rapidamente. As principais desvantagens:
considera-se que essas barragens apresentam uma elevada suscetibilidade a rupturas por galgamento e deterioração pela ação erosiva das ondas, porque essa água ela está em movimento. Tá? E essas ondas, com o passar do tempo, dependendo da velocidade do vento, elas vão causando uma erosão, alertando-se para a necessidade, então, de adoção de vertedouros e de proteção adequada do talude de montante. Chama-se ainda a atenção para o fato do projeto e a construção dos vertedores adequados ser normalmente a parte tecnicamente mais difícil de uma pequena barragem, devendo ser selecionados os locais apropriados para a descarga das vazões. Não é incomum da gente ter que realizar descargas de vazão. No Rio Grande do Sul, desde setembro para cá, muitas barragens tiveram que ser descarregadas, e isso criou, dependendo da sequência dessas barragens, criou uma pior situação que a gente viu no que deu na tragédia no Rio Grande do Sul. Bom, mas essas barragens, elas são muito úteis também, tá? Para evitar acúmulos de água a jusante, e elas também atendem a situações reais, práticas do homem do campo, tá? Como um abastecimento uniforme de água para as comunidades. Eu venho de uma região, por exemplo, Santa Cruz do Sul, que tem uma barragem lá, que é o Lago Dourado, que é justamente para abastecimento da cidade em épocas de déficit hídrico. Tá? Ela é muito utilizada, obviamente, para irrigação e para elevar o nível de um curso de água para possibilitar o abastecimento por gravidade a sistemas de irrigação. Aqui nós temos um clássico exemplo de piscicultura. Tá? Está passando aqui. Piscicultura na barragem. Tá? Criatórios de animais bovinos, equídeos e aves. A gente sabe que um aviário utiliza muita água na propriedade. Suínos também utiliza muita água e bovinos de leite. Tá? Entre outros. E possibilitar a instalação de rodas d'água. Quem acha que rodas d'água é uma coisa do colono antigo está redondamente enganado. Existem diversos modelos para micropropriedades rurais e que abastecem, são verdadeiros geradores de eletricidade. O custo baixo, tá? E que dá uma certa autonomia para o proprietário rural. Bom, ela realiza, então, bombeamento de água, possibilitando a criação de peixes em tanque e rede, entre outras. Bom, na construção das barragens de terra, a gente utiliza, então, os materiais naturais, é a terra da própria propriedade, e equipamentos bem simples, trator, escavadeira. Elas são ideais para serem construídas em vales abertos, em locais que possuam grandes quantidades de solo argiloso ou areno-argiloso. É a argila que tem a capacidade de ficar compactada e praticamente selar os diques dessas barragens. Tá? Embora seja muito comum a gente utilizar técnicas de impermeabilização lá que o Marcelo mostrou para tanques de piscicultura, por exemplo. Bom, ela dispõe pelo menos de uma das suas laterais de um espaço que possibilita a construção do extravasor sem a necessidade de fazer grandes cortes do terreno. Obviamente, tudo depende muito da topografia. Todo esse solo retirado da abertura do extravasor vai ter que ser aproveitado para a construção do corpo da barragem. Então, um bom projeto, né, é necessário, obviamente, o acompanhamento técnico, e nós temos que deixar muito claro que essas barragens ou qualquer outro tipo de estrutura de retenção nas propriedades rurais devem estar regularizadas. E é a lei 12.334 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Essa lei se aplica a barragens destinadas à acumulação de água para qualquer tipo de uso, inclusive o uso agrícola, e a disposição final ou temporária dos rejeitos e a acumulação de resíduos industriais.
No caso do meio rural, a maior fonte de preocupação é de contaminação de lençol freático e principalmente de rios por uma eventual contaminação por agrotóxicos. Então, não é incomum monitoramento dessas barragens. Elas são requeridas informações como altura, largura, volume armazenado e localização da barragem. Cada barragem tem as suas especificações em função do tamanho e condições apresentados, e por meio do recebimento dessas informações, é possível ser feita uma análise da estrutura e determinar possíveis riscos e necessidade de monitoramento. Que tipo de riscos? Fissura longitudinal, fissura transversal, muito comum ocorrência de depressão nos taludes, tá? E também muito comum agora, em função das cheias e transporte de material, detritos no vertedor. Nós estamos vivendo um momento ímpar no Rio Grande do Sul, em que muitos corpos hídricos, rios, arroios, estão assoreados. Então, gente, honestamente falando, poucos são os engenheiros civis ou engenheiros agrônomos ou engenheiros hídricos que sabem com certeza a atual situação de bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Tá? E vai requerer uma revisão maior e inspeção mais cautelosa em relação às nossas barragens. Essa lei, então, ela foi criada em 2010 e estabeleceu a Política Nacional de Segurança das Barragens, criou esse Sistema Nacional de Informação sobre Segurança de Barragens. Ela aplicou a todas, e ela tem uma disposição final ou temporária de rejeitos, e acumulação de resíduos industriais, que apresentam pelo menos uma das seguintes características. A altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, se for maior ou igual a 15 metros, tem que estar nesse sistema de cadastro. Se a capacidade total do reservatório for maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, também tem que estar. E se o reservatório que contém os resíduos perigosos, conforme normas técnicas aplicáveis. Aqui é muito mais ligado a barragens correlacionadas com mineração, tá? E no uso agrícola não é tanto. A categoria de dano potencial associado, se é médio ou alto em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perdas de vidas humanas. Tá? Bom, todas as barragens e reservatórios da acumulação não natural de água para quaisquer usos, a disposição final ou temporária de rejeitos e a acumulação de resíduos industriais vão ser cadastrados junto ao órgão regulatório, independentemente da área do espelho de água, tá? A altura ou idade de barramento da represa. Para interferência realizada num curso hídrico, ou seja, num rio, permanente ou temporário, são necessários esse cadastramento. Quem é que faz? É um engenheiro, que vai cadastrar e, na sequência, pedido de outorga de interferência do barramento. Se isso estiver próximo a uma área de unidade de conservação, os critérios são muito mais rígidos. No Rio Grande do Sul, atualmente tem um PL discutindo da possibilidade de barramento ou de uso agrícola dentro de APPs, que são as áreas de preservação permanente. A pergunta que fazem é muito comum, se é necessário o cadastro para os reservatórios que foram feitos fora do curso natural da água, ou seja, fora do rio. Nesse caso, que os reservatórios foram executados de forma fora do curso natural de água, basta o cadastramento de segurança, se não pedir a outorga de uso. Bom, é a segurança das barragens. Então, é um assunto de extrema importância, porque ela é passível de sofrer rompimento, um risco associado a possíveis falhas no tipo das estruturas, principalmente nos diques e nos vertedouros. As barragens de terra são utilizadas para reter essa água e criar os reservatórios, como abastecimento, geração de energia hidrelétrica, aquicultura e irrigação. A segurança dessas barragens vai proteger, evidentemente, as vidas humanas, animal, propriedade, o meio ambiente e garantir o funcionamento adequado das estruturas ao longo do tempo. Tenho que dizer para vocês que em diversos municípios do Rio Grande do Sul
Diante da quantidade absurdamente alta e sem precedentes de chuvas, na minha cidade, na minha casa, no mês de maio, choveram 850 milímetros em 4 dias. Isso estava acima de qualquer série histórica. Tá? E algumas barragens, elas foram necessárias para reter e, inclusive, segurar essa água sem precedentes. Tá? Mas agora elas têm que ser todas inspecionadas. Por quê? Os fatos recentes vêm demonstrando que a ocorrência de falhas pode desencadear inundações súbitas, representando ameaças significativas, situadas a jusante, ou seja, lá na frente. Serviços de transporte e energia também podem ser afetados. A velocidade da água corrente, de uma ruptura de uma barragem, ela pode ser verdadeiramente catastrófica. Nós vimos isso recentemente, eu acho que foi no mês de novembro, quando houve ruptura de algumas barragens, ainda bem que não eram barragens rurais. Além disso, os danos ambientais resultantes da liberação descontrolada da água vão ser extensos. A realização dessas inspeções deve ser de forma regular, manutenção adequada e o cumprimento de regulamentações são elementos. Aqui eu trago para vocês uma foto mostrando a erosão e a corrosão nesse talude, que ela é muito decorrente da infiltração da água e com a velocidade do vento, a gente pode, assim, a olho nu, não perceber. Mas o colega apresentou a utilização de drones e câmeras infravermelho, atualmente, estão sendo utilizadas. Uma colega engenheira civil, que inclusive se formou aqui na Unicinos, apresentou recentemente num evento do IGEL, tá? Como se faz perícia técnica de barragens e demonstrou que o coeficiente de correlação é bastante elevado à acuracidade de uso de drones com câmeras infravermelho, principalmente em barragens construídas com terra. Tá? É bem interessante, é uma evolução, é um mercado de atuação que está vindo assim a galope para todos nós. Tá? Então, gente, inspecionar aspectos como infiltração, aqui eu trago outra foto para vocês. Isso aqui veio infiltrando por baixo, o lençol freático subiu e a olho nu não se percebeu, até que num momento de chuva mais intensa, de pluviometria maior, aconteceu o desabamento e, vejam bem, atingiu uma APP. Um verdadeiro desastre ecológico. Tá? Então, aspectos como infiltração, grau de compactação desses taludes. Tá? Aí, nós agrônomos utilizamos muito o trado e o penetrômetro, que você consegue medir a pressão, tá? Em pascais e vai monitorando. Se teve alguma alteração, inspeciona com maior cautela, porque a estabilidade dos taludes é a parte mais nefrálgica para as nossas barragens rurais. E, obviamente, as alterações no volume e no teor de argila que estiver presente dessa água. Porque eu disse para vocês que as barragens rurais, a maioria construídas por terra, tem que conter argila, que é a estrutura que dá realmente uma verdadeira estrutura física. Se tem aumento de teor de argila na água, significa que essa argila está se soltando. Significa que a estabilidade dos taludes já está passível de uma corrosão. Tá? Aqui mostro, então, nós estamos evoluindo dessas inspeções por caminhamento para inspeções com drones, cada vez mais, e a tecnologia vem assim numa crescente, que é até difícil da gente acompanhar. É um trabalho multidisciplinar, tá? Acho que tem muito assim da gente trocar informações entre engenharia civil, agronomia, a própria geologia também. Tá? Então, é mencionada a informação de base preliminar, necessária ao levantamento dessas condições de exploração e de segurança,
dessas barragens, mesmo que sejam de pequeno porte no Brasil. Primeira coisa, a gente mantém sempre um caderno de campo com os dados da operação. Tá? Ser consultados os diários de operação, os relatórios de inspeções e conduzidas entrevistas com o pessoal envolvido na operação, de tempos em tempos, esvaziamento, açude numa taxa anual. O pessoal no campo tem a mania de fazer isso na Semana Santa da Páscoa, tá? Porque a maioria é ligada à piscicultura, já fazem a coleta das criações de tilápia, etc. e tal. Tá? É muito comum da gente ver o pessoal esvaziar, aproveitar a quinta-feira da paixão e esvaziarem açude, aplicam calcário, tá? E já fazem uma inspeção desses açudes e das barragens. Os dados de instrumentação, que tipo de equipamentos a gente tem utilizado e como, todos os dados históricos, e os documentos de projeto e registros da construção. Quem foi que fez, recolhe-se a ART e dá-se seguimento. Sobre as inspeções propriamente ditas. Primeiro, se refere às obras civis, dizendo o tipo de barragem, se tem aterro, se vai ser feito com terra ou concreto, e a detecção de sinais de percolação, de escorregamentos, de trincas, de erosões, de presença excessiva de vegetação. Porque as raízes é impressionante a força que as raízes têm. Tá? Algumas espécies, o pessoal gosta de fazer paisagismo, mas tem algumas espécies que são absolutamente proibitivas de serem utilizadas, porque o sistema radicular é tão potente que ele causa aberturas e rupturas. Tá? As condições de estruturas extravasoras e da zona jusante, as condições de manutenção, a instrumentação e as rotinas de procedimentos de leitura de volume de água. No item B, são referidos os equipamentos, designadamente indicada a observação das condições de manutenção das grades e comportas de equipamentos de manobra. Equipamentos de manobra, que são as aberturas de comportas, elas devem ser periodicamente verificados e feita a sua manutenção. Porque na hora que você tiver que abrir uma comporta com pressa, aquilo tem que funcionar. Tá? É relembrado que, apesar de as pequenas barragens quase sempre estarem associadas a reservatórios de pequeno volume, operando a fio de água, não deve ser retirada da lista de verificações a estabilidade dos taludes do reservatório. Esse é o ponto mais nefrálgico que a gente vê a campo. No que se refere às questões ambientais, as inspeções devem abranger também as condições do vale, a jusante e as condições da água no reservatório. Como eu falei para vocês, se tiver aumento do teor de argila nessa água ou de algum outro componente, é um sinal amarelo, quase que vermelho. Tá? Deve ser avaliadas as condições dos acessos face à natureza vital durante a ocorrência das situações meteorológicas extremas. Esse item E é o que nós experimentamos desde setembro até hoje aqui no Rio Grande do Sul. A quantidade de chuvas que nós recebemos em algumas regiões, principalmente nos vales, foi muito maior do que as séries históricas de 50 anos que a gente utiliza, inclusive para trabalhar com o tempo de retenção. Deve ser, então, avaliada a capacitação da equipe de operadores e, principalmente, um acompanhamento de um engenheiro sempre. São ainda listados os serviços complementares, tipo topográficos, de ensaio das estruturas, de reavaliação hidrológica, de inspeção subaquática também, como é que está o fundo dessa barragem, de simulação de rompimento, de levantamento batimétrico. A batimetria é um processo extremamente caro e demorado e requer um profissional tecnicamente habilitado. Isso significa uma pós-graduação, tá? E de medição de descarga sólida, entre outros. No elenco das ações a propor constam a manutenção, a instalação de instrumentação, obras de reabilitação, a elaboração ou revisão de manuais de segurança e os procedimentos de emergência. Nós temos que ter uma noção de quem estará a jusante, abaixo dessa estrutura. As inspeções têm que ser realizadas em intervalos de tempos ou mediante influências climáticas que chamem a atenção.
É o nosso caso atual no Rio Grande do Sul. E, obviamente, um profissional habilitado e treinamento específico e atualizações, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Se atualizando. Com isso, eu agradeço muito a atenção e a generosidade de vocês, e aqui estão os meus contatos. Obrigada. O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos
e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, Confea. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades.